Graças a Deus por mais esse dia, que a luz do Altíssimo envolva o teu ser com sabedoria, esperança e cura. Amém? É um pedido ao Deus vivo e que recaia sobre a tua alma ao crer. Pai, seja contigo aquela que excede todo entendimento e vem da luz do Filho de Deus, que é Deus também, um com o Pai, de Jesus Cristo. E Mateus 26, diz bem assim: tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou a seus discípulos. Então ele tinha ensinado muitas coisas e disse: como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Isso foi o que ele disse. Mas enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa. Recomendaram, que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Para que não defendessem ele, Porque ali tinham muitos que criam nele. Para que eles tivessem êxito e fizessem escondidos. Então, se assim você está passando com uma traição, alguém que quer te fazer mal, escondido, que não quer que você seja defendido, Jesus passou por isso e sabe muito bem como é. Mas note uma coisa, ele passou por isso para ser o teu defensor, e o teu protetor, e o teu pastor, ainda hoje, estar contigo e te ajudar. Por mais que haja tristeza, ele não dorme, não descansa, ele é Espírito de Deus, é a vida, é a luz, ele é quem nos guia, é a verdade sem fim, e é imenso. Ele não tem dificuldade alguma. Se você precisar de ajuda, se tua alma precisar de ajuda, crendo, ele vai te ajudar. E ele vai te defender da carne, de Satanás, dos acusadores, de todo mal, porque ele é bom. Não é porque você é lindo, incrível, bonita, porque você fez uma boa obra. É porque ele te ama. E não tem ninguém que te ama como ele. E aconteceu o quê? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo de uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo. Ele derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Então chegou próximo dele uma mulher, e fez isso. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que esse desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre os me tereis. Família, Família em Cristo. O amado Jesus, veja. Ela cuidou dele com muito amor, Porque o amava. Então, assim também nós temos pessoas que têm o Espírito Santo, que têm Jesus, Porque ele disse: a cada pequenino irmão meu desse que fizeste, a mim o fizeste. Jesus está conosco ainda hoje. Além do Espírito dele estar conosco, o Espírito Santo, aquele irmão batizado, aquela mulher, o esposo, o amigo. E aqui eu vejo a importância de tratar bem e de cuidar com amor, porque uma hora não estaremos mais, Nem todos estaremos aqui nos próximos dias e nos anos e nas décadas. Então, e também tem um tempo que é o findar, O findar do trabalho na Terra. Então a importância, porque tudo é tão rápido. E veja o amor que ela teve para com ele, de aproveitar a preciosidade da presença dele por perto. Então também assim desfrutar do poder do Espírito Santo, da presença maravilhosa dele, para adquirir sabedoria, benignidade, humildade, amor que emana do Espírito dele. Ao derramar sobre continua ele dizendo, ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento.
Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Então, por mais que a salvação não é por obras, né? Os bens que são feitos são lembrados, né? E ele lembra com alegria, com amor dela, e fez que ela fosse lembrada. Porque assim está na memória dele, o amor que ela usou para ele. E ele, o amor que ele sentiu foi tanto que ele decidiu dividir com todos nós, com todos vocês. Olha o quanto essa mulher me amou, o quanto eu amo ela. Sabe? Ele te ama. Ele reconhece que você se esforça. Ele vê as tuas dificuldades e vê o quanto você luta para superar, para devolver com bem o mal que te fazem, né? Para lembrar da memória dele e reproduzir diariamente isso em você. Ele vê, ele percebe. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: o que me daríeis caso eu vô-lo entregue? E lhe pagaram o preço de 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. Eu podia pregar essa palavra para vocês, eu podia falar muita coisa dessa situação dele. Só que eu olho para mim, né? Não tô dizendo que eu sou um traidor, puxa, nem quero ser. Mas a carne é tão fraca, né? E a carne trai, a carne engana. Os pensamentos, o egoísmo, as fantasias, as ilusões. O não ser sincero. E engana por qualquer coisa, não tem valor. Com grande amor, aquele frasco de perfume, né? Caríssimo, ela derramou sobre ele, caríssimo. Se o amor não tem preço, né? E a traição também não. Um é imensurável, o outro, qualquer coisa, qualquer momento, qualquer situação. Uma ira, uma discussão, uma palavra ruim, um tapa, uma ofensa, um olhar. Eu não posso me dizer ser melhor que Judas, entende? Porque eu estou no tabernáculo, eu estou sujeito a falha. Não que seja aceitável o que ele fez, mas que outros Judas possam vir a ser perdoados, né? Que muitos Judas possam ser transformados pelo poder do Espírito Santo antes da conclusão, né? Porque andar pela carne não é valorizar o amor. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12, e durante a refeição Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do meu prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que havia de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre?
E Jesus afirmou: sim, tu o declaraste. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança derramada em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja, ele diz bem assim, né? Tomai, comei, isto é meu corpo. Você sabe que aquilo é simbólico, né? Porque aquele pão eles já comeram, já foi, né? Então, será isto se referir àquele. Se as pessoas quiserem levar para o litoral, aquele já foi, né? Ah, não, então é que simboliza que se você comer um pão, o pão se torna o corpo dele em você. Deus não é físico, Deus é espírito e verdade, Deus é luz. Então, também um significado ali sobre a luz, né? Se alimentar de luz, da vida eterna. Então, isso é agradar a Deus, comendo, fazendo. Não depende de você agradar, entende? Então, é dele dar o corpo para você se alimentar, né? Dessa luz e te manter vivo. É uma das evidências que o ser humano só pode herdar a vida não pelo bem que faz, nem pela pessoa que é, se Deus der a luz dele a tal pessoa. É uma honra que não tem mérito, não tem condição de merecer algo tão divino, tão incrível, tão maravilhoso. Assim, após terem cantado o hino, né, de louvor, saíram para o Monte da Oliveira. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós, rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que, ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegaram a um lugar chamado Getsêmani. Disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Mas naquela afirmação que ele falou, olha, que a pessoa iria negá-lo, desculpa eu estar com o olhar baixo, porque fala de alguém tão incrível essas palavras que eu fico meio assim. Ele disse que Pedro ia negar. Pedro declarou e bateu e falou que não, né? Bateu o pé, uma expressão nossa, que não, e todo mundo não. Jesus não falou, você vai, e ele falou não, e você vai, e ele falou não. Não ficou aquela discussão, porque ele é o Senhor que ensina a não discutir, né? Ele sabia o que ia acontecer, falou, você vai fazer isso. E agora, mas se Pedro falasse bem assim, Senhor, me livra disso, que eu não te negue. Como seria? Senhor. Porque Jesus não quis discutir. Jesus falou, você vai fazer isso. Ele bateu o pé que não. Então Jesus deixou pela conta dele. Se você, pela tua conta, você vai dizer que não, vamos ver o que vai acontecer. Jesus mostrou para ele que a capacidade dele fazer é nula. Ele não tem como mudar o futuro. Ao dizer vou fazer, não vou fazer. Mas então é necessário clamar a ele, né? Eu creio que se Pedro tivesse se humilhado ali e falado, Senhor, muda a minha história. Não deixa eu passar por essa vergonha. Eu creio que teria mudado. Mas foi assim para que a gente aprendesse também. Mas eu creio que tendo a oportunidade de clamar,
ele muda. Eu creio porque eu vi a mudança. Pedro estava em um aprendizado, né? Aquilo também o enriqueceu de certa maneira, o sofrimento que ele passou. Não que eu deseje que você sofra, né? Mas nas aflições o ser humano aprende muita coisa, né? E eu passei por um desses momentos, né? Que eu aprendi que... Bom, espero ter aprendido um pouquinho, ou talvez estou no aprendizado, porque enquanto a vida, né? Mas Pedro, eu aprendi que não é eu dizer eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou ir, eu vou vir. Eu dependo dele, né? Eu não vou errar, eu sou bom o suficiente. Jesus disse, né? Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Logo após aquilo. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo por extrema, uma tristeza mortal. Permaneci aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: ó meu pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Ele tira, né, me livra disso. Mas ele decide passar a aflição, né, que o pai estabeleceu para ele. Bom, ele é a própria verdade, a sabedoria. Então nós temos uma caminhada também, né? A de Cristo foi muito dolorosa. Mas ao retornar à presença de seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está pronto, está preparado, mas a carne é fraca. Então a gente vê que tem esse lado, né, da fraqueza humana. Por isso orar, né, por isso clamar ao Senhor e ficar de atenção. A atenção, tu sabes. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procureis, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que viestes? Para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginais tu que eu, nesse momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, então se cumpriria as escrituras que afirma que tudo deve acontecer desta maneira? E naquele mesmo instante Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes:
lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vos não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Em cumprimento à palavra, né? Feriu o pastor e se dispersa as ovelhas. A referência, né? Naquele momento eles perderam a referência. Então pode ser que a ovelha, ela se perdeu porque em algum momento ela se viu longe do pastor. Mas não quer dizer que o pastor abandonou. Quer dizer que foi necessário naquele momento ele ficar longe por um tempo, né? Até mesmo para que a ovelha sentisse a falta dele e o queresse. Mesmo que ele estava bem perto. Mesma cidade, né? E mesmo que ele esteja bem perto de você. E nesse distanciamento, aquela vontade de voltar para Deus e que só com Ele que pode as coisas darem certo, né? Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a este que te dispõe contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo, exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando fizeram falsas acusações, ele ficou quieto. Mas nesse momento ele abre a boca e diz: tu mesmo declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou. Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Nesse momento, alguns cuspiram em seu rosto e esmurraram, enquanto outros lhe desferiam tapas vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, enquanto uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estava com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda certeza és igual a um deles, porquanto o teu modo de falar o denunciou. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade. Exclamou:
Não conheço esse homem. No mesmo instante um galo cantou. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, deixando aquele lugar, chorou amargamente. Se você está assim, chorando de tanta tristeza por ter negado Jesus, por ter se afastado, por ter deixado, por não ter assumido a palavra de Deus nos teus dias, há esperança. A carne faz isso, né? A carne não aceita. Mas Jesus aceitou Pedro. Jesus perdoou ele. Ele se arrependeu de uma maneira tal. Ele não tinha intuito de trair. Inclusive, ele mesmo foi outra vez e disse: Senhor, não vá, não vá. Então, Jesus entende que ele estava agindo pela carne e o escolheu. Assim contigo, Jesus te perdoa. E essas passagens falam sobre a Páscoa, né? E o que também Pedro fez. Mas Jesus te perdoa, e tem uma palavra que diz bem assim, né? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Água em vinho transformou. Pensou que esse vinho, né? É só ele que faz. Poucos pães multiplicou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então ele quer mudar a tua vida, da água pro vinho. Sim, servo amado do Senhor, pessoa de Cristo, alma de Jesus. Deus transforma, Deus aceita. Deus transforma. Essa palavra, transforma. Vai ser diferente. Outra pessoa. Você não vai se sentir a mesma criatura. Você vai se sentir diferente. Você vai ver uma transformação maravilhosa. E você vai ser muito grata pelo que Ele fez na tua vida. Somente creia. E ore. E continua. E vai dando os passos e orando. Me transforma, Senhor. Me transforma. Transforma a água no teu sangue. Que ele circule em mim. E que por ele eu possa viver. Me dá do teu pão. Me dá do teu corpo. Me alimente da tua luz. Peça a Ele. Insista. Se é alguém que é mal, não é Deus. E por mais que você não está se sentindo merecedor de pedir alguma coisa, nós necessitamos, né? Pede. Está escrito na palavra de Deus: aquele que pedir, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Então, se você está buscando a presença de Deus e andar com Ele de novo, e o perdão, e ser aceito por Ele, vem faminto a Jesus, vem cear. A palavra viva de Deus chama. Que Deus seja contigo e te agracie. Graças a Ele. Amém.